Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais um tempo proposto pelo Senhor para estarmos diante da Sua palavra, para fazermos a nossa reflexão e tirar da Bíblia Sagrada aplicação para a nossa vida. E o nosso tema de hoje é A Cura Está na Fonte. E eu quero pensar neste tema em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 22. É um texto muito, mas muito conhecido mesmo dos irmãos. É uma história que eu já falei sobre ela e eu acho uma história muito interessante. O nosso contexto é quando Elias estava prestes a ser arrebatado aos céus. E ele já sabia disso, e os profetas também já sabiam. Lendo o capítulo 2, você vai entender que Elias já sabia que estava para ser arrebatado, e Eliseu também, mais 50 profetas que andavam com aqueles dois grandes homens de Deus, eles também tinham esta ciência. Volta e meia, um falava para Eliseu assim: olha, o seu mestre, o profeta Elias, vai ser tomado de você, vai ser arrebatado. E Eliseu simplesmente dizia: eu não quero falar disso agora. E chegou este grande dia, e Elias fala para Eliseu, durante uma de suas viagens, que eles iam de Gilgal para Betel, de Betel para Gilgal, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. E em uma de suas últimas viagens, eles estavam indo de Jericó, saíram de Jericó e atravessaram o Jordão. E depois de atravessar o Jordão, Elias faz esta pergunta para Eliseu: Eliseu, eu já estou prestes a ser tomado e você tem direito, você pode me fazer um pedido. Qual o pedido o que você deseja que eu faça por você? E Eliseu responde e faz um pedido que Elias disse assim: pedido duro, coisa difícil você me pediu. Eliseu diz e pede para Elias porção dobrada do seu espírito. Pare e pense quem era Elias, nada mais, nada menos do que o maior profeta de todos os tempos de Israel. Profeta do Velho Testamento, o maior profeta do Velho Testamento. Na divisão da Bíblia, Elias está enquadrado em um dos profetas maiores. São dois tipos de profetas, os profetas maiores e os profetas menores. E Elias é o maior dos profetas maiores. E Eliseu pede para Elias porção dobrada do seu espírito. E Elias disse então para Eliseu: ok, coisa difícil você me pediu, mas se você me ver ser tomado, se no momento em que eu estiver sendo tomado deste mundo, tomado de você, tomado por Deus, se você me vir subindo, assim será feito. E assim aconteceu. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão. Elias arranca da sua capa, bate na água do Jordão, a água do Jordão, as águas se abrem. Elias e Eliseu atravessam para o outro lado, quando de repente vem um carro de fogo dos céus e separa os dois, e Elias é levado num carro de fogo, numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Uma coisa fantástica e sobrenatural acontece ali, e Elias é tomado para Deus. Um grande homem de Deus, e Deus o tomou para si. E quando o carro levou Elias, a capa de Elias caiu. Eliseu rasgou a sua capa, pegou a capa de Eliseu e vestiu. E Eliseu agora volta para Jericó,
às margens do mesmo Jordão, Eliseu arranca sua capa, bate na água do Jordão, a água do Jordão abre e ele volta para Jericó. E ele chegando em Jericó, os profetas e os moradores viram o que havia acontecido. E eles chegaram perto deles e relataram para ele este texto que nós vamos ler agora, no capítulo 19, no capítulo 2, versículo 19, até o versículo de número 22. Diz assim: alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa. Os homens falando para Eliseu: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca morte. Então disse Eliseu: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isso. Eu fiz esta água ficar pura e ela não provocará mais mortes e nem abortos. E aquela água ficou pura a partir daquele momento até os dias de hoje. Aquelas águas se tornaram limpas e puras. Deus deu a mim e a minha esposa o privilégio de conhecer Jericó, de estar ali naquela cidade e de estar diante deste lugar onde as águas que eram mortíferas, Eliseu as transformou em água pura. O nosso guia disse que era ali aproximadamente o lugar onde havia acontecido este grande milagre. Estamos aqui diante de uma cidade, queridos, linda, uma cidade maravilhosa. Eles mesmos disseram para Eliseu: Eliseu, a nossa cidade é boa, como você pode ver, Eliseu. É uma cidade bacana, é uma cidade bonita, mas ela tem uma doença. A água da nossa cidade, ela não presta. A nossa água, ela é venenosa. Ela produz morte por onde passa, ela produz morte. O nosso rio, Eliseu, não leva vida. O nosso rio, ele leva morte. Olhe para a nossa cidade, Eliseu. Imagino eu, aqueles homens falando para Eliseu: olhe para a nossa cidade. Uma cidade bem situada, bem estruturada. Mas é uma cidade, Eliseu, que é ilusão. Não é tudo isso que ela apresenta. É uma cidade de aparências. Os nossos bens mais preciosos, que são a nossa água e a nossa terra, é estéril, está morrendo. Porque a nossa fonte que deveria jorrar vida, profeta, jorra morte. A morte, ela anda pelo rio e por onde esta água passa, por onde este rio passa, profeta, este rio provoca a infertilidade, ele provoca morte. Então nós não podemos plantar e nós não podemos beber desta água, porque esta água ela provoca aborto. É uma água mortífera. A nossa cidade é uma cidade bem situada, uma cidade muito boa, profeta. Mas a nossa cidade é uma cidade triste, que vive de ilusão e que vive de aparências. Triste situação, triste realidade é daquela cidade. Uma cidade que tinha tudo para ser bem-sucedida, que tinha tudo para ter uma vida agradável, mas não tinha, porque a fonte daquela cidade, a água, o manancial, era mortífero. E aquela cidade vivia de aparência. Como hoje em dia tem tanta gente como a cidade de Jericó. Tinha
tudo para ser uma cidade perfeita. Assim também, queridos, tem muitas famílias que eram para ser, podemos dizer, perfeita, que tinha tudo para ser feliz. Mas não é. Conhecemos pessoas que olhamos e falamos assim: poxa vida, fulano e fulana tem tudo para ser feliz, e não é. Interessante, queridos, que esta cidade tem muito a ver com a realidade de muitos hoje. Tudo para ser feliz, mas não era. Então Eliseu olha para aquela situação, olha para a situação daquela cidade, olha para a estrutura daquela cidade, uma cidade bem situada, olha para aquela cidade e compadece daquela cidade. E Eliseu pede: me dá um vaso novo. Um vaso precisa ser um vaso novo, e coloca nele sal e traga aqui para mim. Aqui Eliseu começa a providenciar a cura para aquela cidade, para aquele rio e para aquela cidade. E no versículo 21, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, eu fiz desta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes. E aquela água ficou pura, como disse Eliseu. É interessante nós observarmos que Eliseu foi onde, queridos? Eliseu, para profetizar a cura, para trazer a cura, ele pegou aquele vaso novo, um vaso novo, com sal, e ele foi direto na fonte. Foi direto na fonte, querido. Porque não adianta profetizar longe da fonte. A vida precisa começar a jorrar na fonte, lá no início. No princípio, precisa. E ele foi lá na fonte, jogou o sal e profetizou vida. Assim diz Deus, há vida neste rio. No meio do caos, Eliseu vai lá na fonte e profetiza vida. E aquelas águas se tornam águas boas. E agora, por onde aquele rio passava, aquele rio levava vida. Eu aprendo com essa história, queridos, que Deus não tem prazer no caos. E no meio do caos, Deus sempre tira a vida e sempre traz vida do meio do caos. No Gênesis, nós aprendemos isso também. Que no Gênesis 1 está relatado que havia trevas e abismos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus do caos, e Deus do abismo, e Deus das trevas, ele diz: haja luz. Eu aprendo, querido, que Deus não tem prazer no caos na vida de ninguém. Deus é um Deus que produz vida. Porque então Deus não produz e não faz vida no caos em que estamos vivendo. É a pergunta que muitos podem estar fazendo e muitos fazem. Por que então Deus não faz alguma coisa em meio a este caos que estamos vivendo, se Deus não tem prazer no caos e se Deus tem poder para fazer? E por que Ele não faz? Por que Deus não faz alguma coisa na minha vida? Por que Deus não faz alguma coisa na vida da minha família? Por que Deus não faz alguma coisa diante desta pandemia? Por que Deus não faz alguma coisa para a nossa cidade? Por que Deus não faz alguma coisa para o nosso Brasil? Por que Deus não faz alguma coisa para o mundo? Por que Deus não entra com uma intervenção divina e opera um milagre? Deus tem todo o poder para fazer, então por que é que Ele não faz?
Ele transformou a água de Jericó em água boa e o rio fluiu vida por aquela cidade. E por onde aquele rio passava, ele levava vida agora, não mais morte, mas levava vida. No Gênesis, ele transformou o caos em vida. E então, por que é que Deus hoje não transforma o nosso caos em vida? Eu preciso te falar, queridos, e você pode até ficar pasmado de ouvir, mas Ele já fez isso. É isso mesmo, querido. Ele fez no passado e Ele continua fazendo, e Ele fez através do Seu Filho. Quando Ele enviou Jesus na plenitude do tempo, foi para trazer vida e vida com abundância. Não foi para trazer morte. Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu vim foi para trazer vida e vida com abundância. Pasmem, queridos, Ele já fez enviando o Seu Filho único. Nós é que ainda não entendemos o Seu novo método de fazer e de produzir vida. O jeito novo de Deus agir e operar milagres. Vamos partir para o final aqui, querido, pensando o que Eliseu usou para realizar aquele milagre. O que Eliseu pediu aos moradores de Jericó? Eliseu pediu um vaso com sal. E ele pediu um vaso novo com sal. O que eu vejo aqui, queridos, é um ato profético. Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, ele diz que o velho é a sombra do novo. O que acontece no Velho Testamento haveria de refletir, e como refletiu no Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Nós estamos aqui diante de um ato profético. Como assim, pastor? Nós vamos tentar entender, queridos. Em João, no capítulo 2, Jesus ensinou que vaso vazio era sinal de tristeza. No casamento em Caná da Galileia, o que aconteceu? Acabou o vinho. Vaso vazio é sinal de tristeza. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus nos chama de sal da terra. Temos aqui os dois elementos utilizados por Eliseu: o vaso e o sal. Vaso vazio é sinônimo de tristeza, e o sal é sinônimo de dar gosto. Sal da terra. Vejo aqui, queridos, que nós hoje somos os agentes de transformação que Deus quer usar para levar vida. Nós somos o vaso e nós somos o sal. Hoje Deus quer nos usar como agentes de transformação para levar vida. E se o vaso estiver vazio, se não houver vida em mim, não tem como transmitir vida. E Paulo fala que nós somos um vaso de barro transportando um tesouro que é o Espírito Santo, querido. Nós somos hoje o agente de transformação que Deus quer usar para levar a vida para a minha família, para a minha casa, para a minha esposa. A esposa levar vida para o marido. Você, querida, é o sal que Deus quer usar. Você é um vaso de honra que Deus quer usar. O vaso e o sal somos nós. Há um tesouro em nós, queridos. Há um tesouro em nós. Somos um vaso de barro, mas há um tesouro em nós. Disse o apóstolo Paulo. E Jesus nos disse: vocês são o sal da terra somos nós. E se o sal se tornar insípido,
para mais nada presta, para a não ser ser pisado pelos homens. Atentemos a isso, querido. Nosso Deus continua fazendo milagre. E o agente de transformação. Hoje eu sou um Eliseu, você é um Eliseu. E precisamos ir à fonte para transformar as águas podres, águas mortíferas, em águas que produz vida. Somos este agente, querido, agente de transformação. E a transformação precisa começar na fonte. A transformação precisa começar dentro de nós. A transformação precisa começar dentro da nossa casa. A transformação precisa começar na nossa família. E ela vai fluir quando essa transformação existir em nós. Este rio vai fluir e vai transformar todos à nossa volta. Esta palavra ela é profética, querido. Eu aprendo aqui que se não há vida em nós, a culpa não é de Deus. Ele já liberou a promessa de vida sobre nós. E esta promessa de vida tem nome. E o seu nome é Jesus. Sabe, queridos, se não há vida em nós, eu aprendo que a culpa não é de Deus, porque a promessa já foi liberada. E a promessa já esteve entre nós e transmitiu vida em nós. Se não há vida em nós, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, a culpa é sua. É que há tanto de mim, em mim, que não cabe Deus. É que há tanto de nós, em nós, há tanto de você, em você, que não cabe Deus. Eu não posso amar a mim mesmo mais do que a Deus. Precisamos priorizar Deus em nossas vidas. E quando assim fizermos, esta fonte que há em nós, que é Jesus, vai jorrar e vai produzir vida por onde passarmos. Por onde o rio passar, tudo há de transformar. Que sejamos vida, queridos, na vida daqueles que nos cercam. Que possamos levar vida aonde não tem vida. Somos o agente de transformação que Deus deseja usar. Receba esta palavra, aceite esta palavra profética na sua vida, querido. E seja um agente de transformação. Seja um vaso de honra, transportando um Espírito que é santo dentro de você. E seja esse agente de transformação que é o sal para dar sabor. E assim a vida da minha família, a vida do meu cônjuge, será transformada pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder de Deus em nossas vidas, sendo agentes de transformação. Receba esta palavra, queridos, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.